Leitura de Os Surfistas do Zuvuia, de José Argüelles. Histórias de uma viagem interdimensional. Capítulo 4. A verdadeira história da Atlântida. Ei, José! Ei, você está aí? Quer prestar atenção em mim? Tio Joe interrompeu-se. Por falar nisso, você não se importa se eu o chamo de José de vez em quando, certo, meu caro? Ô, tio Joe, é você outra vez, respondi. É claro que não me importo se me chamar de José, mas eu pretendia mesmo lhe perguntar por que me chama de meu caro. Claro que há uma razão para isso, tio Joe deu uma risadinha disfarçada. Você é um brotinho terrestre, uma coisa que sai da terra, um cara legal. Siga o programa, harmonize o seu holograma. Tio Joe teve outro acesso de riso. Não havia dúvida sobre o fato. Tio Joe estava se tornando cada vez mais íntimo de mim e era muito persistente, aparecendo com frequência em momentos inesperados. Ele cortou com o hábito de só vir me visitar durante as minhas sextas. Agora, eu nunca sabia quando ele iria aparecer, mas podia ver que as coisas estavam se tornando sérias. Então ouça, José, tenho uma confissão a fazer. De que se trata? Perguntei, de certa forma desconfiado de alguma coisa. Bem, mas quem sabe ele estava sendo sincero dessa vez. Eu não fui legal com você, garoto. Fiquei empolgado por me permitirem jogar xadrez arturiano. Isso me virou a cabeça. Devo-lhe um pedido de desculpas e uma boa dose de explicações. É mesmo? Essa era uma nova jogada sua. Afinal, o tempo que estava passando na AA Midway Station o estivesse tornando humilde. Que tipo de explicações? Perguntei intrigado de verdade. Sobre o que está acontecendo. Como você sabe, você me interrogou sobre o que estava acontecendo com o planeta e eu lhe dei uma torrente de informações. Isso não foi justo, foi informação demais. Dessa vez eu quero ir mais devagar. Porém, tenho que contar-lhe uma história. Uma história? Que tipo de história? Bem, trata-se da história sobre a Atlântida. A Atlântida? Perguntei. O que a Atlântida tem que ver com os maias? Agora eu estava me sentindo inseguro. Iria o tio Joe atingir-me de raspão com alguns contos estranhos, ocultos e chocantes? Não se preocupe, José. Esse não é mais um modismo do tipo New Age. E os maias têm bastante a ver com isso. É o seguinte, você descobrirá que eles não eram apenas o povo antigo. É claro que há uma profusão de maias no Yucatán, vivendo exatamente da mesma maneira que viviam há 2000 anos atrás, apenas cumprindo seu tempo, plantando milho, esperando o ciclo passar, esperando que nos sintonizemos com eles. Correto? No entanto, você também sabe que os maias tinham algo a ver com a convergência harmônica, exatamente porque o calendário deles está sintonizado interdimensionalmente com a grande central, Runabiku, de um modo diferente de qualquer outro calendário humano. Você mesmo chama essa conexão de fator maia, porque está totalmente em sintonia com a questão do tempo. E os maias, bem, eles inventaram o tempo, certo? Como posso argumentar contra mim mesmo, tio Joe? Continue, respondi, bebendo as palavras da sua astuciosa narrativa. E você também sabe que os maias vieram inicialmente para cá com algum tipo de propósito e com uma missão, porque as coisas não estavam se ajustando com o DNA humano. Eles vieram para mostrar que é possível viver harmoniosamente com a natureza e vieram para deixar seu cartão de visitas, o que você chama de constante galáctica, o módulo harmônico de 260 unidades. Algo nesse planeta não lhe dá uma sensação sobrenatural? Algo como o paraíso perdido, embora ainda não o paraíso reconquistado? Bem, quando os maias vieram para cá, aqueles sobre os quais você escreveu em seu livro, de certa forma,
Isso aqui já era o paraíso perdido, não era? Portanto, o papel dos maias nesse pequeno drama cósmico é o ET que veio e o ET que se foi. O que acha dessa história, o paraíso perdido? Tio Joe estava com a razão. Tive um estranho pressentimento. Comecei a captar a grandeza do drama galáctico. Um desfile de lembranças introduziu-se na minha cabeça como se algo tivesse sido detonado em mim através de um incrível circuito do Zuvuia. Pude ver Cristo no Getsemane. Lúcifer com sua horda de anjos rebeldes, mundos e sistemas estelares movendo-se ruidosamente através do espaço, padrões geométricos e esculturas celulares coordenadas, lampejos de cidades de cristal piramidais estranhas e exóticas emergindo em desertos e saindo do fundo dos oceanos, explodindo em nuvens encapeladas cor de laranja e violeta, em incontáveis planetas por todo o universo. Bam, bam! O que estava acontecendo? Tio Joe estava rindo, embora o som do seu riso desse muito mais a impressão de que estava soprando através do seu kazoo, procurando por pastilhas para que a tosse da zona crepuscular. Ok, você captou a imagem, ele continuou. Há algo a dizer sobre essa história de Lúcifer, um cara da organização cósmica da quinta dimensão, empolgado com seu livre-arbítrio, que impôs sua vontade dimensional mais elevada prematuramente sobre os bonequinhos de barro de alguns planetas. Ele conseguiu que alguns outros caras das vizinhanças o acompanhassem. Eles se envolveram numa operação galáctica perigosa. E agora, o que fazer? O pessoal da alta roda da chefia dimensional o colocou de quarentena e aos 37 planetas envolvidos e anunciou: nenhuma interferência nesses planetas até que o material genético amadureça a ponto de entendermos o real significado da responsabilidade e do livre-arbítrio. Enquanto isso, pelo fato de esses bonecos de barro genéticos terem sido manipulados por Lúcifer, esses seres, vamos chamá-los de humanoides, desenvolveram-se com circuitos ligeiramente desajustados. É a isso que chamamos de livre-arbítrio prematuro, o que faz com que haja ilusões sobre a realidade e cria os poderosos que manipulam os outros. Portanto, visto que houve interferência no ajuste de tempo, nada pôde ser feito até que esses seres atingissem o ponto de ver o erro que cometeram. Isso lhe parece familiar? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Então, é sobre esse tipo de assunto que se fala lá na AA Midway Station, Tio Joe. É, meu caro, como se fosse um encontro do pessoal da AA, só que numa dimensão galáctica. As pessoas, imagino que se possa chamá-las assim, se juntam e contam suas histórias de quando e de onde foram tentadas pelo livre-arbítrio, de como abusaram dele, o que aprenderam e o que estão fazendo para introduzir correções. Isso fica claro, Tio Joe, mas voltemos à Atlântida. Você começou dizendo que ia me contar uma história sobre ela e eis que estamos proseando sobre Lúcifer. Ora, eu tinha que lhe contar essa parte primeiro, porque ela é como um segundo plano, o cenário para a história da Atlântida. Mas agora eu vou contar a verdadeira história da Atlântida. Na verdade, existem muitas Atlântidas e muitas Lemúrias também. Os projetos se iniciaram na zona do livre-arbítrio de Lúcifer. Olhe para o mapa de Marte e verá que há uma Atlântida e uma Lemúria por lá também. Um bocado estranho, né? Há o rosto de um antigo humanoide em Marte, perto de algumas pirâmides. Há até mesmo algo que parece ser um círculo de pedras megalítico. E então, além de Marte, há um cinturão de asteroides que antes foi um planeta. Maldek, é assim que alguns os denominaram. O que acha que aconteceu com ele? As palavras do tio Joe foram interrompidas por um momento. A sensação sobrenatural se intensificou. Será que tudo está acontecendo agora em nosso planeta é uma repetição? Talvez uma outra tomada de gravação num estudo galáctico? Onde um grupo que gravava não tinha conseguido tocar junto em harmonia?
Percebendo minha tristeza, tio Joe retomou a narrativa. Porém, voltemos à nossa Atlântida. Antes de tudo, o tempo. Com o seu coeficiente Maia, a constante galáctica, você sabe como obtivemos esses ciclos que têm aproximadamente 26 mil anos de duração. E você também sabe como tudo se ajustou direitinho. Trata-se do módulo harmônico. Os ciclos giram dentro uns dos outros. Os maiores giram dentro de outro ainda maior, e estes, por sua vez, giram dentro de outros maiores ainda, e assim por diante. Na verdade, você nunca chega de fato ao fim. É o holograma cósmico. De qualquer modo, o ciclo maior, que abarca o de 26 mil anos, é o de 104 mil anos, que contém 4 ciclos de 26 mil anos. Isso foi há muito tempo atrás, ou, como dizem lá em cima no AA Mid Station, há muito mais giros para esse aqui. Bem, uma vez exatamente antes desse ciclo de 104 mil anos, em outra parte da galáxia, houve um planeta, e esse planeta era chamado Atlântida. Algo no modo como tio Joe pronunciou a palavra Atlântida fez-la parecer poética, macia, estranha. Senti que mais lembranças eram detonadas, desalojadas de alguma prateleira subterrânea na parte posterior do meu cérebro. É Atlântida, continuou tio Joe. Esse planeta era muito evoluído. As coisas estavam caminhando na direção certa e eles estavam captando uma imagem muito clara. Mas certo dia, tornou-se evidente que uma catástrofe cósmica estava se aproximando deles. Esse é o tipo de coisa que acontece para nos testar, para nos apresentar um outro desafio. Isso sempre acontece quando as coisas estão super boas. De repente, bam! Você é atingido de cabeça e alguém diz: Ei, seu Palerma, pensou que já tinha alcançado o topo, hein? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com a Atlântida. Não foi um erro dela, de fato, apenas um teste. Ora, antes de eles darem um basta para esse planeta condenado, foi convocado um conselho lá em cima, e desse conselho, 12 membros foram enviados para Atlântida. O que fazer? O que fazer? Os anciões de Atlântida se encontraram com os 12 membros mais velhos do conselho lá do alto. A preocupação era a de salvar as conquistas já conseguidas pela Atlântida em termos de evolução. O que você entende por essas conquistas em termos de evolução, tio Joe? Interrompi. É o seguinte, aqueles atlantes de fato trabalharam com afinco e coletivamente estavam se aproximando da graduação principal. Você vai entender já já, apenas ouça. Portanto, eles tinham vindo como um plano. Não era fácil. Havia um núcleo de 144 mil atlantes. Eles dividiram esse núcleo em 12 grupos. Cada um desses grupos subdividiu-se em outros 12 grupos, continuando até se ter 12 mil subgrupos. Seu número Maia, 13, está incluído, porque no centro de cada grupo de 12 havia um 13º indivisível, o elo vertical interdimensional de tempo. Você pode dizer que o 13 representa a soma espiritual de quando se tem 12 juntos. Portanto, de qualquer modo, todos esses grupos estavam interligados. O próximo passo era descobrir para onde ir e o que fazer. Decidiu-se emigrar para outro planeta. Visto que se tratava de um tipo de experiência, eles tinham de descobrir um planeta na zona experimental da galáxia. A zona experimental? Ué, tio Joe, que tipo de universo é esse? É isso mesmo, José, a zona experimental. Trata-se da gleba de Lúcifer. Seja como for, o planeta para o qual eles pretendiam ir estava localizado num sistema estelar que atualmente faz parte de um sistema das Pleiades. Acaso você sabia disso? Sabia que os ciclos de 26 mil anos têm relação com o fato de o nosso Sol rodar ao redor das Pleiades a cada 26 mil anos? E a cada 104 mil anos, ele gira 4 vezes ao redor delas.
Esse é o ano supersolar. Como? Mais lembranças estavam dançando na parte posterior da minha cabeça. Porque isso tudo começava a me parecer estranhamente familiar. Como? É verdade, meu caro. Trata-se de uma peça importante. Veja o Sol central para essa parte da galáxia. Está localizado no que vocês chamam de Pleiades. O nome desse Sol é Alcione. A estrela seguinte depois da Alcione é Maia. E está juntando os pontos? Eu estava. Não havia dúvida sobre isso. Luzes acendiam-se por toda a minha cabeça. Naturalmente, para que os Atlantes chegassem ao que hoje é a 7ª estrela do sistema centrado ao redor de Alcione, todo o plano tinha de ser examinado. Com o guardião da estrela central, o grande mago das Pleiades, o ancião dos dias, Leif Tetzum. Ele é seu tio-avô, como sabe. Meu tio-avô? Não acredito! Ora, você sabe que sou seu duplo na 4ª dimensão e que somos parte desse sistema chamado Terra, que gira em redor do Sol, que os maias chamam de Ahalkin. E lembre-se de que somos todos parentes próximos. Os guardiões do dia são os Hakim, e nossa estrela, a Halkin, obviamente se relaciona com o Sol central, Alcione. A Halkin, nosso Sol, é a 7ª estrela a girar ao redor de Alcione. O guardião da nossa estrela é chamado Ahalkini. Naturalmente, a Ahalkini é parente próximo de Leif Tetzum. Mas quem são essas pessoas? Ahalkini, Leif Tetzum. São entidades luminosas da 5ª dimensão, meu amigo. Assim como eu sou seu tio, eles são seus tios-avós. Mas o verdadeiro grande tio-avô é Leif Tetzum. Eles são homens? Só porque você é um homem. Se você fosse uma mulher, eles teriam de ser mulheres também. Na verdade, eles têm os 2 sexos. Mas não nos afastemos da história. Assim que Leif Tetzum foi informado do objetivo da Atlântida e pensou sobre o caso, ele deu sua resposta. Com esse grupo evoluído de Atlantes, posso acelerar minha própria graduação. Eu poderia estar pronto a me graduar em 104.000 anos pelo padrão terreno. Os 144.000 que estão se preparando para graduar-se podem completar esse tempo na Terra, mas terão de esperar 4 ciclos. E quando chegar a hora, em 104.000 anos de viagem pelas estrelas, eles poderão me substituir. Os Atlantes podem ajudar esse plano ocasionalmente, mas não agora. Terão de esperar 78.000 anos antes de poderem pensar em se misturarem. Mesmo assim, terão de ser cuidadosos. Esse planeta está numa zona perigosa. Os Atlantes correm o risco de se afogar. À medida que Tio Joe relatava as palavras de Leif Tetzum, quando quase pude ver esse guardião do Sol central, o mago andrógeno, solitariamente atravessando um período que deve ter parecido com uma eternidade dentro das ardentes câmaras dimensionais daquela estrela radiante, Alcione. Assim que souberam para onde ir, continuou Tio Joe, os 144.000 Atlantes formaram suas redes transmissoras de luz. Exatamente um pouco antes de acontecer a catástrofe do seu planeta Atlântida, que queimou até não haver nem mesmo cinza vulcânica no espaço, começou a migração interdimensional. Ora, aqui embaixo não houve somente uma Atlântida, foram 3 fases. Cada uma delas percorreu um ciclo de 26.000 anos. A primeira durou 104.000 até 78.000 anos atrás. A segunda, de 78.000 até 52.000 anos atrás. E a terceira, de 52.000 até 26.000 anos. Naturalmente, os Atlantes estavam sob ordens estritas de não se misturar ou de procriar com outros povos. E não desobedeceram essas ordens. Seja como for, também não queriam. Você sabe como eram as coisas há 104.000 anos atrás, não sabe?
Na ocasião, só havia tipos humanoides. A busca pelo fogo era o mais longe que haviam chegado. De qualquer modo, as duas primeiras Atlântidas foram destruídas por eventos naturais cíclicos. Como sabe, quando um desses ciclos anuais de 26 mil anos se encerra, acontece sempre algo da maior importância, algum tipo de convulsão elemental. Pode tratar-se de um dilúvio ou, se a Terra for camarada, apenas de uma era glacial. Você ainda é jovem, meu caro, portanto assistirá aos acontecimentos do ano de 2012. É por certo que sim. Está sugerindo que a Terra pode desviar-se do seu eixo? Pode haver uma mudança de polo? Pode acontecer. Ou talvez uma nova idade glacial. Na verdade, é essa a impressão que se tem agora. Ou talvez haja uma combinação de eventos, quem sabe? De qualquer forma, essas coisas não preocupavam muito os Atlantes. Afinal, eles já tinham vindo de outro planeta. Mas então, quando chegamos à terceira Atlântida, a última antes dessa. Tio Joe, acaso está tentando dizer que somos uma terceira Atlântida? Não, Atlântida 4, Tio Joe riu disfarçadamente. Mas você tem razão. Essa coisa que vocês estão vivendo agora é a última Atlântida, a quarta. Há uma amnésia global no que se refere ao assunto. Portanto, continuamos a criá-la, embora inconscientemente. E esse é o problema: inconscientes, sem nenhuma lembrança. É por isso que agora temos esse grupo, o AA, Amnésicos da Atlântida. Entendeu, meu caro? É verdade. É por isso que está por trás de fato dos AA, Amnésicos da Atlântida. Pessoas que se escondem, embriagando-se, drogando-se, negando suas recordações, porque não há um lugar seguro para lembrar-se. Mas depois dessa quarta Atlântida, não pode haver mais nenhuma, ao menos nesse planeta. As opções já foram usadas. Esse é um ponto importante de que se deve lembrar, amigão. Mas voltemos à nossa história. A terceira Atlântida ficava embaixo da água. Grandes domos de cristal sob o que vocês denominam de Oceano Atlântico. É o mistério do Triângulo das Bermudas. Lá estão os remanescentes da zona da terceira Atlântida interdimensional. Sob a água, eles tinham boas comunicações com os golfinhos. Esses, como você sabe, vieram originalmente do sistema solar Sírio. Não é incrível? É incrível sim, tio Joe, respondi. Imagens de golfinhos vibratórios viajando através do espaço interestelar, surfando num raio maia interdimensional, passaram-me rapidamente pela mente. Você está de fato ampliando os meus horizontes. É uma questão de estar no território, meu caro. Você estava querendo jogar interdimensionalmente, então estou lhe dando essa oportunidade. Agora, em relação aos Atlantes, com o passar do tempo, eles se meteram em grandes encrencas. Começaram a viver desrespeitando a lei cósmica. Bobearam com as leis da natureza. Isso se chama desconcentrar-se da sabedoria e do conhecimento. Desconectar-se. E pior ainda, eles começaram a dedicar-se a jogos de poder. Algumas pessoas se deixaram enganar, entregando seu poder a outros. E naturalmente eles estavam ali, dispostos a assumi-lo. Quando isso começa a acontecer, sempre ocorre o pior: pessoas impondo seu poder sobre outras. Esse é o momento em que o cosmos diz: não, não, para o jogo do controle. Bem, isso foi o fim, o que provocou a destruição. Poder sobre a natureza e poder sobre os outros, sempre que isso acontece, não dá outra. Isso lhe parece familiar? Claro que sim, tio Joe, tive que concordar. É o que estamos fazendo aqui na Terra. Entra dia, sai dia e todos os modos possíveis, do berço à sepultura. Pois é realmente familiar. Portanto, nessa ocasião, os 144 mil já haviam esquecido sua missão. As coisas andavam mal. O último rei da Atlântida era um homem chamado Marcos Morpheus. E durante o seu reinado, eles usaram drogas para deixar as pessoas inertes e privadas de seu poder.
E eles tinham instrumentos de cristal semelhantes a fones de ouvido que usavam para controlar as pessoas. Controle. Essa é a maior. Controle. Você alguma vez notou que esse botão, o botão de controle, é que mantém as coisas fervilhando? Ninguém quer abrir mão do seu poder. Enquanto eu pensava na pergunta do tio Joe, um mal-estar tomou conta de mim. Meu plexo solar captou aquela sensação de aperto. Haviam apertado o meu botão. Senti-o. A luta para manter o controle. Controle de quê? E por que razão? Proteção, controle, resistência, castigo. Todas essas coisas se incorporam na escura teia de confusão compulsiva chamada vida moderna. Portanto, a terceira Atlântida explodiu. Tio Joe retomou o fio da narrativa. E explodiu bonito. Um cataclismo, uma cena horrível. Todas as cúpulas de cristal se despedaçaram. Os oceanos se elevaram, a terra tremeu. A Atlântida foi para o fundo do mar. Essa foi a Atlântida de Platão. Sumiu. Que história! Ela me deu calafrios. Está afundando, hein, meu caro? Tio Joe riu disfarçadamente, apreciando a sua própria pilhéria. Bem, no tempo em que isso aconteceu, a Terra naturalmente estava mudando para a sua próxima fase evolutiva, com uma idade glacial em perspectiva, até que finalmente os humanoides foram preparados para a sua grande hora de evolução. Foram chamados de Homo sapiens. Eles surgiram exatamente nessa ocasião. Estavam muito próximos dos Atlantes no que se refere ao potencial, e visto que estes haviam criado a devastação em nosso planeta, e como recompensa kármica, a Terra agora recebia sua encarnação. Eles nasceram entre os Homo sapiens. Esse foi o karma deles. Eles não poderiam ser puros Atlantes nunca mais. Mas esses Homo sapiens já estavam se desenvolvendo em situação desvantajosa. Lembra-se de Lúcifer? Os humanos já tinham seus fios genéticos um tanto confusos, sofriam das tendências de usar prematuramente o livre-arbítrio. Portanto, aqui chegamos ao paraíso perdido. E nessa época, os Atlantes já estavam mais misturados entre nós. E tratava-se da última era glacial. Que espetáculo! Mas não foi tão ruim assim. Os líderes descobriram uma coisa realmente inteligente para fazer. Veja você, as pessoas daquela época tinham pouca tecnologia material. E com a idade glacial houve pouca chance para desenvolvê-la. Mas elas ainda estavam bastante sintonizadas com seu corpus de sonho, com seus duplos da quarta dimensão. Portanto, o que decidiram fazer foi sonhar o sonho coletivo. Sabiam que a idade glacial não ia durar para sempre, e ao sonhar seu sonho coletivo, o faziam criando as coisas que teriam de fazer depois que a idade glacial terminasse. Eles poderiam sonhar com suas ferramentas, com suas tarefas. Podiam sonhar com qualquer coisa. Espertos, não? Esse é o que vocês chamam de Homo sapiens. E assim o fizeram. Entraram no tempo do sonho juntos, coletivamente. Usaram sua percepção extrasensorial para bons fins. Todos à volta do planeta, pequenas tribos, pequenas clãs do gelo, dormindo juntos com as cabeças junto do fogo, sonhando o mesmo sonho. Uma rede de sonhadores. E pelo fato de haver Atlantes entre eles, com o passar dos anos, dos séculos e de milênios, eles lentamente criaram uma Atlântida coletiva sonhada, que tinha a ver com a Atlântida de antes e também com a Atlântida que ainda está por vir. E a terceira Atlântida imaginária, como a que aconteceu, também explodiu. Foi um verdadeiro trauma. Todos tiveram o mesmo pesadelo coletivo. Acordaram assustados e confusos. Ninguém era capaz de lembrar muito bem do que havia acontecido. Isso se passou há 12, 13 mil anos. Os mamutes haviam desaparecido. A terra estava quente. E as pessoas tiveram de juntar os pedaços, os fragmentos do sonho e tentar fazer o que haviam sonhado que fariam. Tio Joe fez uma pausa. Ouvi um zumbido em meus ouvidos e podia sentir a tristeza daquele tempo. Havia sido horrível.
Lentamente, tio Joe continuou sua narrativa. As pessoas juntaram as peças o melhor que puderam. Alguma coisa no sonho que recordaram lhes disse algo sobre sementes e plantações. Portanto, começaram a encontrar sementes e a plantá-las. Alguma coisa mais lembrou-os sobre cestas e sobre tecer e moldar em barro. Portanto, começaram a fazer isso também. Não foi tão ruim assim. E de vez em quando alguns símbolos eram lembrados por muitos deles. Os símbolos, esses se assemelhavam a uma linguagem cósmica, a linguagem das leis cósmicas. E dessa forma, alguns deles também voltaram e tentaram viver o melhor que podiam. Agora é a parte em que os maias reaparecem. Você pode entender como os maias podem ser a equipe de escoteiros enviadas por Life Tetzum. Naturalmente, Life Tetzum estava bastante ansioso com tudo isso. Ele estava à espera da graduação em 26 mil anos, e agora isso o atingia como um retrocesso. Os 144 mil tinham se colocado num maldito de um lugar. Os 144 mil tinham se colocado num maldito de um lugar, misturados com um grupo que mal havia começado a sonhar com a civilização. E eles já haviam passado por isso um bom número de vezes. Na verdade, os Atlantes estavam dispostos a fazer tudo de novo antes de obterem sua graduação. Por volta do final da terceira Atlântida, os maias foram enviados para fazer uma avaliação. Será que o projeto poderia ser salvo? E eis que Life Tetzum pediu aos maias descobrir se o projeto Terra era um projeto evolutivo concebível ou não. Life Tetzum não precisava de uma redução do seu imposto. Ele precisava da graduação. Portanto, os maias vieram e examinaram o cenário. Algumas equipes ficaram aqui fiscalizando durante uns poucos milhares de anos para fazer um relatório a Life Tetzum. Ouça com atenção, José. Obtive isso diretamente de um habitante de Antares, numa barganha holográfica. O relato maia. Chances de salvamento. Tudo bem. Condições boas. Nos últimos 80 anos do atual ciclo de 26 mil anos, haverá um aumento de frequência. Isso tudo corresponde à iniciação de uma civilização de forma livre e jamais vista. Isso deverá coincidir com uma fase de aceleração do raio de 5.125 anos, que não poderá atingir a sincronização até que se esteja a 25 anos da plenitude do raio. Um risco muito grande, visto que deixa apenas 25 anos para corrigir o curso da memória Atlante. Há também o fato de os humanos não estarem na posição de pedir assistência até esse ponto, nos últimos 25 anos antes do encerramento da fase do raio. Recomendação: a intervenção maia durante os últimos 20 anos do raio de 26 mil anos deverá corrigir erros na sincronização planetária do raio. A fase máxima do raio para a engenharia sincrônica, Bactum 9, subciclo 10. Pedido: permissão para iniciar procedimentos de intervenção em duas partes imediatamente. Agente 136656, Pacal Votan, disponível para todas as inspeções prévias e posteriores, bem como para o turno de dever, no máximo até segunda fase da intervenção. Remanescentes. Deixará um tipo genético, Maia, no planeta. Também deixará recursos artísticos e o código galáctico, porém com instruções bem ocultas. Que relatório! Tio Joe transmitiu como se fosse um computador bem eficiente. Naturalmente, disse tio Joe, voltando à sua voz normal. O velho Life Tetzum garantiu o pedido da equipe de engenharia galáctica. O que mais ele poderia fazer? Ele estava impaciente. Ele queria graduar-se. A equipe maia de engenharia é confiável. Ninguém consegue um mapa melhor e mais inteligente do que esses maias quando o assunto é viajar interdimensionalmente. E ninguém pode vencê-los em jogos de intervenção planetária. Eles se disfarçam tão bem que dificilmente alguma pessoa descobrirá que são ETs.
Entendeu direitinho, meu caro? Eu havia perdido o fôlego. Seria esse o verdadeiro objetivo? Que incrível! Enfim, o resto é história, disse tio Joe rindo. Contudo, ele tinha razão. O resto é história, pelo menos até agora, e pode ser que agora a história tenha acabado. Então me diga, tio Joe, você quer dizer que a convergência harmônica foi como um sinal plantado na Terra, um sinal que foi acionado exatamente naquele momento do tempo? Se compreendo bem, é isso mesmo. Foi um sinal incluso dirigido ao programa genético ou ao programa planetário, como você preferir. Tudo está incluído no raio, seja qual for o seu ponto de vista. E agora, o que acontece? Onde estão os Atlantes? Como podemos recuperar a nossa memória? Acaso os Atlantes ainda se lembram que são Atlantes? Os maias estão voltando? São eles que estão por trás dos UFOs? As perguntas me assaltavam a imaginação sem intervalos. Na minha mente havia um rebuliço de imagens de cidades subaquáticas que eram lentamente varridas e reformuladas pelas dunas de areia, além de discos metálicos, os UFOs que zumbiam e percorriam impetuosamente o holograma planetário destroçado pela amnésia. Calma, José, fique frio. Volte à sua forma de onda. Tudo o que lhe posso dizer nesse momento é que é provável que exista um Atlante em algum lugar da sua vizinhança. O que vamos fazer agora é descobrir uma saída para que todos se recordem de quem são e voltem para suas redes de transmissão, a fim de descobrir o que terão de fazer em seguida. E o resto dos humanos, tio Joe, o que acontecerá com eles? Não se preocupe, essa é a grande oportunidade deles. Na evolução, chega uma hora em que ou todos avançam juntos ou ninguém o faz. Mas ouça, José, tenho de voltar aí em Midway Station. Temos um encontro essa noite com 12 pessoas e em 12 etapas. Acho que a reunião vai ser muito importante e não quero perdê-la. Portanto, como estive lhe dizendo, prossiga com o programa. É o que temos a fazer. Próximo capítulo 5, a campanha em favor da Terra. É isso aí.